Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Londrina, cidade maravilhosa! Olha que tema interessante no programa de hoje, a política e os jovens na atualidade. E aí, já aqui nos bastidores, conversando com os meus convidados, eu não perguntei, mas fiz um comentário. E o que é ser o jovem? No meu tempo, eu já tenho assim uma certa idade. Um homem com seus 40 e poucos anos, tinha aquele vasto bigodão, umas roupas muito mais, vamos dizer, convencionais. E era aquele sujeito que a gente olhava e ele falava assim, mas aquele cara já tem 40 anos. Onde já se viu uma coisa dessa, né? Já é um cara velho. Mas é porque eu já passei dessa idade, não é verdade? Então, é assim. O que é ser jovem, né, com a política? Às vezes nós estamos confundindo um pouco dos comportamentos e nós não estamos percebendo o novo comportamento, tanto de homens e mulheres com mais de 50, 60 anos, que se espelham também nos filhos, nos mais jovens. No quê? No comportamento, no consumo, nas roupas, nas gírias, nos memes. E aí a coisa perdeu um pouco como nós temos a identificação da própria natureza, quando a gente diz assim, agora é verão, agora é primavera. As estações do ano também se confundiram todas, né? Alguns anos atrás você fala, tenho certeza que vai começar o inverno, tenho certeza que agora é outubro, outono, agora vai ser o verão. E até as estações do ano estão tanto quanto mais misturadas, não é? Então, para a gente definir e decidir, mas não chegarmos até o final dessa discussão, porque o tempo é curto, o bate-papo é política e os jovens na atualidade. E o que é o ser jovem na atualidade? É pela idade ou pelo comportamento? E a política? Nós estamos fora da campanha política, nós estamos longe da próxima campanha política. Mas isso me instigou um pouco, porque eu me encontrei com alguns amigos, e alguns amigos de 60, outros de 70, e uma rapaziada de 20 anos, todo mundo comentando o seguinte, a gente já não se identifica mais como uma pessoa de idade. A tecnologia, o celular, nos unificou. Nós temos os mesmos pensamentos e às vezes a gente tem a mesma velocidade para executar as coisas. Mas antigamente você falava que era coisa de jovem, estava no canal para jovem. Uma coisa de pessoas com mais idade, no canal de mais idade. E hoje as coisas se misturaram um pouco e nós escolhemos. Será que a política e os jovens na atualidade estão sabendo como escolher e tomar as suas atitudes? Será que uma pessoa que tenha mais idade, ela verdadeiramente já se entregou para a idade, ou ela ainda suga, ela ainda pensa, ela ainda resgata, olhando os mais jovens, o neto, os filhos e os mais jovens, e isso tudo está misturado no nosso cotidiano, porque o comportamento mudou. E também a política para os jovens mudaram. É isso que a gente vai bater um papo aqui com Dr. Nilson Paulo, advogado e analista político, advogado, professor, palestrante e analista político, e tem muito tempo. Mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Eleitoral. 32 anos trabalhando com campanhas eleitorais. 32 anos trabalhando, seguinte, 32, mas o tempo que ele estudou, então, esse profissional já passou por muitos jovens antigamente, que hoje não são tão jovens, os mais jovens que querem entrar na política, os que estão na política que querem continuar sendo jovens, porque o cara que já passou de uma certa idade, ele também não quer ser identificado como o cara da certa idade, né? Ele já quer ficar um pouco mais novo. Coautor do livro Crimes Eleitorais, Juruá, Editora Juruá. Editora Juruá. E do livro Direito Internacional e Evidência, pela editora TOT. É isso? Exatamente. Muito Marcão. bem. Bom dia, doutor Nilson. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcão. Bom dia ao professor Bruno, ao Bruno Cardel que está aqui, a toda a nossa grande audiência da Pai Querer. Olha, você falou, é muito interessante falar 32 anos de experiência, né? Caracas, mas 32 anos de experiência, então quantos anos tem de idade, né? Tenho 35 anos de idade. É um chip instalado, né? É um chip instalado, né? E olha, Marcão, eu acho que o tema é muito atual, e você disse, estamos longe da eleição, né? E que nada, nós estamos vivendo o processo eleitoral muito quente neste momento, né? Exato. O processo eleitoral não termina nunca. Acabamos de sair de uma eleição municipal, mas estamos fervendo na eleição geral. Eleição de governador, de presidente da República, ou não estamos? Né? Governadores do país inteiro andando o país. O Nilson não para campanha. nunca. Não para nunca. O processo eleitoral não para nunca. O governador Ratinho já está andando no Brasil, a governadora do Pernambuco, Raquel Lira, está andando no Brasil, o governador Tarcísio, o governador Eduardo Leite, todo mundo já está pensando... Já tudo em campanha. Todo mundo já em pré-campanha, né? E política é um tema, portanto, jovem, mas é um
um tema antigo ao mesmo tempo, mas ele é mais jovem do que nunca. E vamos falar muito daqui a pouquinho, inclusive como fazer uma política nova com a juventude nova. Muito bem. Bruno Cardial, aqui colocou sou jornalista? Não, muito mais. Radialista, jornalista, publicitário, né? Foi participante de movimentos de juventude desde a adolescência, sendo presidente e coordenador de várias entidades de juventude. Na política pública foi fundador e presidente por 2 gestões do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude de Londrina e organizador das 3ª e 4ª Conferências Municipais de Juventude de Londrina. Ô Bruno, você desde que eu ia falar desde pequenininho, né, cara? Mas você desde sempre, você esteve sempre ligado à comunicação e a política. E agora, você se considera jovem ou um hominho assim de meia idade? Né? Não fala isso que eu já estava em crise. Agora pior, Marcão. Piora, sacanagem. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos. Obrigado, Marcão, pelo convite. Exatamente, a minha vida toda, profissionalmente, né, foi inclusive em rádio, em comunicação, meus estudos, minha atividade e tal. Mas eu considero assim como hobby, né, a atividade política. Sempre estive próximo da política. Eu conheci a política ainda no Grêmio Estudantil. Né, quando... Você tinha quantos anos? 15 para 16 anos, né? Então, assim, desde quando eu era jovem, né? Porque agora eu já não sou mais jovem. Segundo o Estatuto da Juventude, até os 29 que você é jovem. Mudou bastante, né? Segundo a lei, né? Mas ele é jovem com mais experiência. Eu sou jovem há mais tempo. O Marcão é jovem há mais tempo. Eu sou jovem há mais tempo. Então aí eu sempre tive junto e aí tive a grande alegria, né, de fundar. Hoje, 2025 vai ser realizada a 7ª Conferência Municipal de Juventude. E dessas 7, eu estive em 4 delas, né? Desde lá do começo da segunda, e a gente vai falar o que é uma conferência de juventude. Montei o Conselho de Juventude aqui em Londrina, fui um dos fundadores aqui junto com uma equipe, e até o conselho que não deu certo, depois o conselho que se efetivou, e aí tive presidente em 2 gestões. Então acho que desse hobby, esse estudo sobre política, depois me levou também, quando eu iniciei o mestrado na Universidade Estadual de Londrina, no início das pesquisas eu tive que fazer sobre gerações, né, por causa da convergência de mídia, que era o que eu estudava, e voltei a estudar juventude de novo. Adoro juventude até hoje, cuido de alguns jovens em grupos específicos. Hoje meu filho é jovem, ele tem um filho de 18 anos hoje, então amo a juventude, sempre gosto de estar perto. Olha como mistura tudo, tá vendo, Bruno? Né? Você começa jovem, continua estudando, trabalhando, ativando, ativista, entra para a comunicação, continua militando no bom sentido politicamente. Aí tem um menino que agora é jovem também, que se mistura com o pai que é jovem. Né? E que se mistura com o Nilson, que é um pouquinho mais velho que você, continua jovem. Quando você fala assim, a política e os jovens na atualidade, a gente precisa primeiro definir. É comportamento ou é por faixa etária? Não é verdade? Por comportamento, né, cara? Você está com quantos anos? Eu tenho 40. Exatamente 40. Doutor Nilson, o senhor não se preocupa de falar a idade? Mas não, absolutamente não é um problema. Inclusive um orgulho, né? Tenho 62 anos, já caminhando para 63. Jovem há bastante tempo. Jovem há bastante tempo. Então, e muito dinâmico. 62, 40, né? Teu filho tem 18 e a gente continua falando sobre a jovialidade, na verdade, e a política. Pois bem, Bruno Garcia Bonfim, agora sim, Brunão, professor de Física do Instituto Federal do Paraná. Isso. Doutorando em Física Experimental na UEL, onde atua na linha de pesquisa de baterias flexíveis de sódio. Mas esse cara, rapaz, olha só isso, mestre em ensino de ciências, tem 13 anos no Serviço Público Federal, já atuou como diretor-geral e diretor de ensino, pesquisa e extensão da IFPR. Isso. É isso? Atualmente coordena o projeto Planetário Itinerante de Inserção de Meninas nas Ciências? Me explica isso, Brunão. Depois a gente vai lá para a política dos jovens. O que é inserção de meninas nas ciências? É que, da mesma forma que na política a gente tem uma baixa inserção das mulheres na política, na ciência a gente tem a mesma coisa acontecendo. E aí existem, né, projetos que a universidade, os institutos fazem de acolher essas meninas, mostrar que a ciência também é feita por mãos femininas, e na história da ciência tem muito episódio que vai narrando isso, né, e elas vão se colocando a par cada vez mais disso, e vão, além de terem o equipamento do planetário, né, que vão nas escolas, fazem as sessões planetárias, lideram essa situação, elas se destacam como cientistas naquele momento, contando muito, narrando muitas situações da ciência que mulheres participaram. Que legal. Então, Bruno, você nunca sentou no fundão, né?
Eu era do fundão? Não pode. O cara que é doutorado em física não pode sentar no fundão. Jamais. Não. O cara é doutorado em física experimental. A diretor já. Não, você sempre foi um cara lá na frente, levou a maçã pra professor. Não mente pra mim, não, cara. Não, mas eu também sentava no fundo. A conotação do cara do fundão é um cara distraído como eu. Sempre um cara muito distraído, cara. Eu ia lá pro fundo, colava um monte, cara. É verdade. O cara, quando começa com física experimental, não é fácil, não. Que bom, que assustador. Bom. É assustador. Pois bem, amigos, é o seguinte: nós vivemos momentos, né, de muita importância partidária. Acabamos de sair de uma eleição municipal e já estamos preparando para as eleições gerais de 2026. Ok. Como é que o jovem se prepara ou não se prepara? Ou ele é levado a pensar pelo amigo, pelo movimento, pela comunicação? E o que vão acontecer nessas próximas eleições, próximas campanhas, que cada vez mais nós estamos colados nos nossos celulares, colados na tecnologia? A IA é capaz de fazer o cara falar com o meu nome daqui a pouco. Ô, Marcão Careca, vota em mim. Você fala, como esse cara descobriu o meu nome? Não está longe disso. Não está longe disso, né? Olha, Marcão, a política, né, que é antiga, o processo político também, que é muito antigo no mundo todo, porque a política é a base da organização da sociedade. Tudo acontece, as mulheres na ciência, a organização estudantil, com a base política. E daqui a pouco vamos falar disso, porque é muito legal, porque lá para a política, isso aqui é a base da política, a organização estudantil, não é? E aí a política sendo antiga, e o meu tempo aqui de 3 décadas fazendo campanha eleitoral, trabalhando diretamente na campanha eleitoral, eu tenho percebido que, lamentavelmente, a juventude tem pouca atenção, a juventude tem pouca participação do processo eleitoral, do processo da política, assim como as mulheres, que vamos falar daqui a pouco, né? Mas a juventude como um todo. E aí o que é que acontece? Acontece o que a gente vê, o resultado. Qual é o resultado? O resultado é que são sempre os mesmos. Estão sempre os mais antigos, estão sempre os com idade mais avançada, ocupando todos os cargos políticos, que são cargos de oportunidade e muita oportunidade para os jovens também. Lógico, temos jovens que participam da política, mas por incrível que pareça, a juventude ainda é uma exceção. Qual o problema? Bom, o problema é de incentivo, né? Incentivo partidário, da liderança partidária, incentivo da própria organização civil da sociedade. Talvez a juventude vá se descolando um pouco da política, até por conta da sociedade como um todo. 75% da população não se interessa por política, e o que é um grande erro, porque o real... De todas as idades. De todas as idades. 75% da população não se interessa. 65% não se lembra quem votou para deputado federal, para deputado estadual, e a maioria, há 6 meses atrás, votaram para vereador, também já não se lembra mais. Isso é a maioria. E isso vai contaminando a juventude também, que vai ficando distante, vai ficando longe, e a gente precisa reverter este processo. A gente precisa trabalhar em todos os órgãos, na academia, na comunicação. Os partidos deveriam fazer isso, deveriam organizar, fazer atração, qualificar para melhorar o processo. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê no dia a dia. Bruno Cardial. Marcão, não tem como a gente falar de política, principalmente de juventude, se a gente não olhar para o espectro político real que existe, né? É a diferença que vem lá da França, né, antiga, da esquerda, direita e centro. Então imagine assim, a escola, né, é um ambiente político em que você tem uma hierarquia, diretores, professores, né, tem os funcionários e os alunos. Então, quando os alunos estão, por exemplo, tendo aula ou não tendo a aula, quando o professor não está legal, ou quando eles precisam de alguma coisa no recreio, lá no intervalo, quando eles estão meio incomodados, eles se organizam e se manifestam. A partir dali já entram os pensamentos mais progressistas, ou seja, olha, essa escola não está adaptada à minha rotina e eu quero ela um pouquinho melhor, se faz um grêmio estudantil para lutar por alguma diferença, alguma mudança. Então aí você já tem uma galera que já luta um pouco mais para o lado progressista, que é mudar o que está aí. E contra isso chegam os alunos que já gostam do sistema do jeito que está. Não está legal assim, não vamos mexer não. Não está tudo bem, não tem aula, está legal. Né? Não, enfim, alguns argumentos. E são os mais conservadores. Fatalmente ali você já divide quem vai para a direita e quem vai para a esquerda ao longo da vida adulta. Porque o cara cresce já com esse pensamento. Não, do jeito que tá legal, não precisa mexer não, vamos deixar assim e tal. O pessoal mais conservador vai se colocando. Então, dentro do movimento estudantil, é o primeiro resquício, o primeiro despertar aí do cara entender o que é a política. Pô, se eu me movimentar, o cara que tá lá em cima pode ser provocado, isso pode mudar e eu sou o protagonista dessa mudança. E aí vem o movimento estudantil. Então você tem isso aí a partir hoje do 9º ano, do 1º ano, do 2º e do 3º, você tem essa mudança. Não é muito tarde? Eu acho que é a partir do momento que o raciocínio crítico começa a despertar, né, do jovem. Então, segura.
E será que esse movimento crítico, por causa da tecnologia, ele não está antecedendo? Rapaz, eu dou de cara com uma criançada, cara. Que já tem essa ideia? Então, não tem senso crítico, mas como tem opinião? Meu Deus, já é impactado. Tem muito mais informação, né? Muito mais informação. Muito mais informação. Então o cara vê na internet ali alguém se manifestando, um influenciador que ele segue, Aí, já com uma ideia formada. Isso, tá vendo? Antes não tinha isso na escola. Exatamente. Bruno, o influenciador digital também não impacta? Rapaz, como tem criança seguindo influenciadores digitais, você fala A é A, você fala B é B, consumo, carro, comida, então, mas relógio. aí é uma decisão formada, né, Marcão? Então, é diferente do jovem assistir o Marcão Careca influenciador, eu vou dar só um exemplo, e absorver a sua ideia e falar, é isso. Agora, o menino que mora, vou dar outro exemplo, na periferia. Pai não teve carro, mãe não teve carro, ele tem dificuldade, vai de ônibus. Aí ele olha o outro menino que vai de carro, penteadinho, bonitinho, banho tomado, almoço, né, sempre. Fala, peraí, por que esse cara tem ou não tem? Aí ele cria na mente dele, ao longo dos anos, a ideia de onde ele veio e para onde ele vai. O pertencimento. Aí o senso crítico desenvolve. Ele não é instalado por uma influência, ele se desenvolve. Aí o cara explode a mente dele quando ele fala, já sei de onde eu sou. E ele se encontra no espectro político. Fala, cara, então eu tenho que lutar para isso melhorar na minha vida. Né? E vários, aí cada um vai para o seu lado. Então isso desenvolve. É uma ferramentinha que desarticula e você percebe na mente dos jovens isso. Sem sombra de dúvidas, eu acho que a ferramenta tecnológica tem ajudado muito, né, a despertar por conta da antecipação da informação. Muitos acabam se acomodando, todo esse sistema do bairro, do núcleo familiar, e acaba ficando fora do próprio sistema, e aqueles que acabam pensando um pouco mais, acabam fazendo a organização da sociedade, aí os demais se submetem. Mas a família também influencia. Influencia muito, às vezes né? um pai inquietante, uma mãe inquietante, uma avó, um vô, né? Muito, vô que não muito, tem muito. acesso a nenhuma tecnologia em casa, ele fala assim, ó, o que você está pensando? No seu tempo eu fazia tal coisa. Muito. E o professor pode confirmar uma questão, Marcão. Por isso é que você vê muito mais movimento estudantil em escolas públicas. Porque a desigualdade na escola pública é maior. Ou seja, o desnível, né? Desde o aluno da periferia mais distante até o aluno que tem um poder aquisitivo melhor, eles estão na escola pública, muitos, né? Agora, numa escola particular é mais ou menos o mesmo nível. Então é difícil enxergar uma desigualdade dentro da juventude, né? Não estou falando de um adulto influenciando. Entre eles observam assim, mais ou menos o mesmo nível, tal, então não tem aquela discrepância toda, né? E também não tem voz ativa, porque a escola privada não vai montar um Grêmio lá dentro, né? Porque senão a dona da escola chega e fala, ô pai, pode levar o seu filho para outra escola, fazendo favor? Eles acabam montando atléticas. Né? E montam as atléticas, exatamente. Então, mas essa desigualdade se dá muito mais por isso que os grêmios das escolas públicas, né, são mais ativos e daí crescem os grandes movimentos. Eu vejo assim, né, a narrativa, existem duas coisas muito que precisam ser separadas. Existe a educação política, e isso tem que estar alicerçado a muito conhecimento de gerenciamento de necessidades da sociedade, vamos colocar assim, certo? E a narrativa política. Muitas vezes o que acontece na escola é que eles são permeados por narrativas políticas e não por uma educação política. Eu acho que, por exemplo, igual o Nilson falou, né? O partido se articular, tal, é muito perigoso, porque hoje as instituições de ensino, elas já estão permeadas até por alguns partidos. E isso torna-se muito perigoso, muito ácido, às vezes polariza muito. E a educação política já não, ela já vai atacar necessidades energéticas para o estado do Paraná estar melhor em condições para receber mais carros elétricos e tal. Então, por exemplo, né? Então, necessidades da sociedade discutidas de modo político, né? De modo constante ali e estruturado. Isso sim pode colaborar para a formação de novas lideranças, uma liderança mais crítica, mais baseada em dados, né? E não porque eu estou na frente ali, eu vejo muito assim a formação de opinião do jovem baseado no influenciador, numa narrativa rasa, que se apertada um pouquinho mais, ela não se sustenta. E isso é muito ruim, porque daí até ele se frustra. Aí daqui a pouco ele, eu não vou participar mais disso. Você entendeu? Então a falta da base, né? Uhum. E aí você falou de famílias e tudo mais, e aí a gente toca em outro assunto mais atente, que é a estrutura familiar. Como é que está a estrutura familiar do nosso jovem hoje? Ela não é mais como antigamente. Antes os casamentos duravam 30 anos facilmente. Esse é o grande ponto. Hoje não. Então a gente tem uma papai e mamãe fora de casa, a mulher trabalhando muito mais. Às vezes a educação passada, eu fui educado com vó. Então? Você imagina, já era uma coisa passada, assim, dos conceitos que ela tinha pra gente, né? Porque minha mãe trabalhando e meu pai trabalhando. Então, hoje em dia, trabalham-se mais os adultos e aí o jovem e as crianças ficando mais
ao contato do influenciador, daí já não se assiste mais televisão, a internet. Informação muito celular. É o celular que está criando. E aí? Que tipo de criação? Que tipo de acesso? Eu gosto muito de quando as pessoas criticam a geração atual, vamos pegar a geração Z, por exemplo, né? Que, esses meninos ficam só isso, só aquilo, criticam, falam, mas quem errou fomos nós. Porque o indivíduo nasce uma folha em branco, você vai escrevendo essa história. E o errado somos nós. A minha geração, que tem 40, é a geração que já começou a ver os pais separados, e aí começou a ter uma outra concepção de casamento, e aí os meus filhos vão ter uma outra concepção de sociedade. Então, assim, tudo que a gente apontar o dedo para a geração atual de jovens, a gente tem que apontar para a minha geração. Exatamente. Foi a minha geração que deu errado. É um reflexo, né? Por que entre os desejos de carreiras e profissões os estudantes não citam ou fazem opção por carreiras políticas, professor? Exatamente. Esse é um ponto que, assim, é muito comum você consultar os alunos, né? Você está ali preparando para o vestibular, preparando para a carreira adulta. E aí, você quer ser o quê? Engenheiro, astronauta, sei lá, o que ele quiser ser, né? Médico, enfim, veterinário. É muito raro, quase nunca acontece de você ver alguém levantar a mão e falar assim, eu gostaria de seguir a carreira política. Porque eles não enxergam como uma profissão que possa gerar gerenciamento de necessidades para uma sociedade, que tem acesso a recursos que poderiam mudar um estado, uma cidade, um município, enfim, né? Então, eles não enxergam aquilo de modo profissional. Quando você toca nesse assunto, mas e essa carreira? Por que isso não está sendo colocado como opção para você? Eu não, professor. Eu não vou me envolver com esta confusão. Eu não vou me envolver com esta situação que está aí. Eu não vou me expor. Então, tem muito disso. Aí eu falo, poxa, mas quando você é um médico, tal, você está lá, você está se expondo a um risco, ali pode acontecer algo de errado. Quando você é um engenheiro, você pode estar construindo um prédio, pode acontecer algo de errado, você tem que corrigir. E nessas profissões também. Não, professor, mas está muito diferente o que a gente está vendo aí. E eles se afastam. E aí eu acho que é o que o Nilson fala, né? Essa nova geração vai ter que reconstruir essa situação, porque a velha guarda da política, que está ocupando os cargos, que estão mantendo as tradições, as famílias de tradições políticas, isso a gente não vai conseguir renovar e conquistar mentes novas, mentes brilhantes e novas para estas funções. Como que eu vou fazer isso? Né? A escola, como vai fazer isso? A gente não tem exemplo para dizer, isso é atrativo por conta de, né? Não tem uma bandeira para se levantar desta forma, né? Você é um educador, você fica ali, vocês três, né? Como professores, influenciadores, né? O que você é instigado quando você começa a falar de política? O jovem, o que ele te pergunta? Qual que é a dúvida dele? Por que ele não veste, ele não vai? É a indecisão de um partido político? O que faz esse cara ficar recuado? Eu não vou me meter nisso. Um dos pontos gritantes é esse conflito ácido, que eu pertenço a um grupo A ou B, qual grupo está mais forte no momento. E o jovem, ele tem, assim como a criança, né? Eu não quero perder, eu vou entrar no jogo e não vou entrar para perder. Então, ele vai olhar ali de um modo muito infantil até, muito inocente, fala assim, este aqui está perdendo, aquele está ganhando, então eu vou me associar àquele que está ganhando e não vou me associar àquele que está perdendo. E eu não vou participar desse grupo que é menor, né? E assim por diante. E a gente vê é muito nítido isso, né? E isso é ruim, porque ele está fazendo um julgamento de uma coisa, de uma estrutura muito maior, de um jeito muito simples, né? Como se fosse um joguinho. O professor Bruno Garcia trouxe uma informação aqui muito interessante, que é exatamente você questionar em sala de aula, e eu faço isso muito, até por conta do dia a dia, eu instigo muitos alunos sobre questões políticas. Eu sou professor no curso de Direito, inclusive para o 5º ano de Direito, eu costumo dizer que o 5º ano de Direito já é um quase advogado, já é advogado, né? Quando você questiona política partidária ou filiação a alguma coisa, dificilmente você encontra alguém que tenha conexão com algum partido, que tenha interesse por algum partido. E aí nós precisamos pensar em educação política. Talvez verificar os modelos de como chegar nessa juventude. E nós estamos vendo, não há a menor dúvida com relação a isto, que nas últimas décadas, talvez nas 2 últimas décadas, a criminalização da política, da participação na política, ficou muito ácida.
E nos últimos anos, e vamos aqui ser muito claros, na eleição geral de 2022, presidente da República e tal, de lá para cá, e talvez até na eleição de 2018 isso já tenha começado, mas de 2022 com muito mais acidez ainda, havia uma divisão no país enorme, não é? Ou você é direita ou você é esquerda, ponto final. O candidato a deputado federal, o candidato a deputado estadual, quando ele ia fazer a sua campanha eleitoral, a pergunta do eleitor, eu quero saber o seguinte, com quem que você está para presidente da República? Ele não queria saber qual é a proposta do candidato, queria saber com quem o candidato estava, isso que era importante. Então, essa polarização partidária, isso acaba influenciando muito. E eu gosto muito nisto, de pensar que a política como carreira. Você quer um político amador ou você quer um político profissional? Político que realmente seja estadista, aquele que esteja pensando na organização da sociedade. E é isso que a gente precisa começar a analisar e talvez levar para os vários locais. O Bruno Cardial trouxe aqui uma informação legal, que era das organizações estudantis. As organizações estudantis, na década de 70, na década de 80, né? Década de 90, e principalmente se você voltar na década de 70, 80, vários políticos saíram destas organizações, inclusive na cidade de Londrina, vários políticos. Então é educação política, mas para melhorar a política, a participação da política, isto é um Hoje desafio. não existe mais isso. Existe sim, as escolas ainda têm, mas um nível muito menor, né? Então acho que eu participei da última leva, por exemplo, que trabalhou numa diretoria da ULIS, né? Aqui em Londrina, que foi uma entidade muito grande. Hoje ela está ativa ainda, com menos estrutural. Eles tinham um prédio gigante em Londrina, tinha uma boa atividade, fazia a famosa carteirinha da meia entrada, né? E daí atraía muitos jovens. Que era um fazia sonho, eventos né, a carteirinha, na concha, né? lembra? Eu lembro. Evento na concha acústica, evento no calçadão. A ULIS era protagonista de muita atividade, e aí os secundaristas se juntavam depois aos universitários, daí vinha o DCE das universidades. Era um movimento de política estudantil gigante, né? E, infelizmente, ela foi perdendo esse espaço. Hoje existe ainda, assim como o Conselho também existe, de uma maneira um pouco mais reduzida e tal, mas existe, Marcão, porque se a gente pegar as juventudes partidárias, ainda estão lá pequenininhas, mas existem, né? Novo movimento estudantil mesmo, existe lá um ou outro, mas existe. Ele só diminuiu, reduziu bastante o tamanho. Por boa parte por frustração, né? Por ver os maiores líderes políticos do Brasil respondendo processo. Isso é inevitável, a gente teve isso nos últimos 10 anos. Todos os maiores líderes políticos do Brasil responderam processos e estavam nas páginas aí da imprensa relacionados a algum tipo de investigação. E aí é claro que se você pensar numa política como carreira, falar assim, tá louco que eu vou para esse lugar? Né? Imagina um jovem falando, não vou responder processo nunca na minha vida. Né? Então rolou uma frustração aí dessa ideia e também essa identificação sobre o que é pro que eu estou lutando, né? Poxa, o jovem se identifica como um jovem de esquerda. Aí ele vai olhar e falar assim, mas eu estou lutando pelo quê? Né? Quem me representa? Porque eu sei o porquê eu vivo nessa vida, cresci nessa vida, mas quem vai ser lá? Para onde eu vou? Né? Qual é o final dessa rota? O jovem que se identifica como direita, mesma coisa, né? Ele olha e fala, poxa, mas e o final? E daí lá na frente? Daí? Eu vou ser um adulto como? Não tem mais esse espelho, não tem mais esse reflexo, né? Se perdeu com o tempo. Exatamente. Eu acho que a confusão, e hoje... me parece que as coisas acontecem com maior velocidade. Não, é porque a gente fica sabendo com maior velocidade. As coisas sempre aconteceram, sempre, do mesmo jeito. Né? O mundo todo ele mudou em vários formatos, mas é que nós recebemos a informação de uma forma muito mais rápida. Instantânea. Instantânea, e essa parte instantânea o jovem também tem. E uma construção política não é rápida. O jovem é muito imediatista. Ele tem depressão quando você fala, você vai ter que construir alguma coisa. E uma cabeça política, um processo político demora, né? É longo. Só um minutinho, você não vai já para o ano que vem para presidente. Calma que você tem que começar com vereador, devagarzinho. É longo. Imagina lá no movimento ainda, você não vai ser presidente do movimento agora não. Você vai estar na cadeira de comissão de não sei o quê, comissão assim. Tesoureiro. Vai passar uma noite acordado aqui. A educação atualmente favorece para o desenvolvimento de novas lideranças políticas? Atualmente não. Do jeito que nós estamos, a gente ainda tem partidos, né, e professores muito partidários dentro de sala de aula. Isso aí é muito difícil são colegas até, né, da minha profissão, mas assim, é muito difícil de abordar e falar, olha, a gente tem que trabalhar educação política na sua estrutura, né? O que a política não na ideologia. serve à sociedade. A política ela tem uma estrutura, existem livros e livros mostrando quais as ações do estadista, né? E como ele pensa, e assim, enfim, uma série de situações.
e não levantando bandeiras e narrativas, que é o que está desgastando essa juventude. Dá para ensinar política sem ser partidária, né? Dá. Dá. Não, estamos falando de estrutura política, não estrutura, né? Estrutura, né? Entendeu? Aí se mistura com opinião partidária. Aí ferrou, desculpa o termo. É verdade. Não, aliás, eu queria abrir um aspas por partido, porque o partido, para a mulher e para a juventude, é uma grande mentira. Infelizmente, no Brasil, o partido é uma grande mentira. O partido hoje, se você fala, vou fazer uma juventude partidária, ele é o para-choque de uma campanha. Então, a juventude partidária, ela é o para-choque de campanha. Ela vai carregar bandeira, ela vai fazer barulho, ela vai para frente do movimento, vai fazer a carreata e tal. E é difícil você ver, por exemplo, um jovem dentro de um partido político ocupando uma executiva. Um cargo de secretário, de tesoureiro, não tem. E é onde toma a decisão, né? Na diretoria. Muito bem. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Não sai daí, porque política e os jovens... Agora a gente está falando, nem são tão jovens assim. Na atualidade, não tem como direcionar com essas três cabeças pensantes aqui. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com um bate-papo a respeito de política e os jovens na atualidade. Com Nilson Paulo, advogado, Bruno Cardial, radialista, e Bruno Garcia Bonfim, professor de física. Muito bem. E assim a gente continua pegando o gancho do bloco passado para esse. O Bruno tinha comentado a respeito dessa situação, não é verdade? Os partidos políticos, né? A gente encerrou conversando. Um partido político é um grupo de pessoas com pretensão de chegar ao poder. Simples assim. Ponto. Seja ela com a ideologia que for, com o grupo que for, é um grupo de pessoas que quer chegar ao poder. Para quê? Para que os ideais que ele imagina sejam instalados na sociedade, né? Seja ele de qual ideal for. E aí dentro disso você se organiza com mulheres, com minorias, com negros, com jovens, índios. São os movimentos partidários. Isso é natural, no estatuto acho que da maioria dos partidos tem isso. Acho que tem mais de 30 partidos no Brasil. E aí todos têm esse. Mas, Marcão, se você fizer um pente muito fino... Essas minorias partidárias não estão nos dirigentes partidários. O partido político tem ali uns 10 que tomam a decisão do partido. Secretário, tesoureiro, diretor de comunicação, presidente, o vice-presidente, uma cúpula do partido. São os mais velhos, são os homens, né? Não tem essas minorias todas representadas. Poder aquisitivo também não. Poder aquisitivo bem maior, formador de opinião na sociedade. Eles entram no partido, porque ele é quem decide quem é candidato e quem não é. Qual posição o partido vai ter na administração pública ou não, né? E por aí vai. E aí os jovens participam dos partidos políticos com um movimento de festa, né? Eu falava que eles são para-choque de campanha. Inclusive é na campanha política que você aglutina jovens para um partido político. Eu já fui de juventude partidária e era o momento que a gente falava, agora tem que filiar, porque agora você vai sustentar 2 anos de juventude partidária agora. Então você tem a galera que vai ganhar um trocadinho para segurar uma bandeira, uma galera que vai querer que você faça uma reunião na escola, e aí que você chama, aí você politiza o jovem, aí tá aberta a antena, né, por uns 3, 4 meses, aí você filia, muita gente cresce a juventude partidária e vai tentando sustentar ao longo de 2 anos. Mas daí o cara vê que ele veio, fez a campanha, foi legal, foi no churrasco, ganhou, perdeu, sei lá, colou adesivo nos carros, carregou bandeira, foi na carreata. É muito legal uma campanha política. E depois? Aí depois o partido precisa lá, eu preciso de uma ajuda lá no meu colégio, porque eu vou ser presidente do Grêmio. O partido me ajuda? Ele não tem ajuda. Olha, essa informação é verdade. Exatamente, não tem nada. Não, daí o cara vai embora. Frustra. É por impulso, né? Em um momento. O Bruno trouxe, que foi muito feliz aqui nas colocações dele aqui. Primeiro, partido político só existe para chegar ao poder. Partido não tem outro objetivo, partido político. Não, só vou participar do processo eleitoral. Não temos interesse, queremos ser oposição. Bom, então vai formar um grupo de oposição apenas, né? Não precisa formar um partido político que tem responsabilidades, tem um monte de situação. Então o partido político existe para chegar ao poder. Qual o grande problema? Você trouxe muito bem que o problema é que o partido político tem um dono, né? Tem uma família, tem um clã que manda ali. É só analisar. São 29 partidos hoje registrados, só tivemos 35 e tem mais uns 30 pedindo registro no Tribunal Superior Eleitoral. É só dar uma olhada. O presidente do partido tal, ele está lá há 1 década. Há 2 décadas, o mesmo presidente. Então deveria ter uma política partidária dentro do próprio partido de renovação, de atração de outras pessoas que não participam. E aí o que acontece? Quando chega realmente na campanha eleitoral, precisa de apoiadores. Aí a juventude realmente vai lá, os militantes, né? Aí você tem programa de atração de juventude, vamos desfiliar os jovens e tal, não sei o quê, uma cidade concorrendo com a outra para ver quem filia mais, e você faz toda aquela festa. E mulheres, então, que é outro problema mais sério ainda, né? Mulheres, nós temos 52% do eleitorado formado por mulheres, feminino. Mas na campanha eleitoral, na chapa de vereadores,
ou de deputados, a lei teve que dizer, olha, obrigatoriamente, você, partido político, precisa registrar 30% da chapa de mulheres. Na verdade, não fala mulheres, fala 30% de um gênero, 70% de outro gênero. Mas como as mulheres não participam, sobra os 30% para as mulheres. Ô Bruno, ô Marcão e ouvintes, vocês não fazem ideia do problema que é no momento de formar a chapa que o líder partidário tem para conquistar mulheres. E às vezes, na maioria dos municípios do Brasil, a chapa é formada por 10 candidatos. 10. De 10, 30% são 3. Quando você fala que ele precisa arrumar 3 mulheres, dá dor de barriga, dá desespero, ele não consegue arrumar. Não tem. 3 mulheres, 1, 2, 3. Fala, doutor, mas eu sou obrigado mesmo a colocar as mulheres. É obrigado, senão não registra a chapa. Mas não tem 3 mulheres, eu costumo dizer, ó, devolve o partido, porque se você é o líder partidário, você durante todo o período não conseguiu conquistar, construir, né? 3 mulheres lideranças, então devolve o partido, né? Agora entendi. Então o Bruno, professor, então, na hora do projeto planetário itinerante de inserção de meninas, vai começar a colocar política também. Sim, tem que ser. Na verdade, a ciência formar as meninas, a ciência é construída por política. Se você pegar hoje o que a gente tem de ciência sendo desenvolvida, ela está alinhada a eixos políticos. Né? Nos Estados Unidos, a corrida espacial, as IAs, isso tudo está alinhado a algum desenvolvimento político que está sendo montado e estruturado. Não tem. Toda a Segunda Guerra Mundial toda, pega a história. Tudo que passou ali teve alinhamento da ciência com a política. Então, falar assim, a ciência é neutra. Onde? Me mostra um episódio da história isso. Não tem. Ela é envolvida, a ciência... Até porque se ela for muito neutra, a política corta ela. Não tem como. A ciência é produto de quem? Uma lei vem e corta. Dos seres humanos. Homens e mulheres. Sim, pensando. Se é produto do que nós fazemos, então ela é muito parecida com o que nós somos. Então não tem como ser neutra. Ser humano não é neutro. Exatamente. Essa frase isso, é muito importante, porque muita gente fala, professor, assim, não sou nem de esquerda nem de direita de nada. Fala, você só não sabe. Mas você você nasceu em algum lugar, você viveu em algum lugar, lógico que você é. Tem um alinhamento aí. Você não se manifesta. Não tem como o cara, não sou de esquerda, de direita, não sou de nada. O pesquisador, mesma coisa. Sim, não, a tendência sempre. As linhas de pesquisa são assim. Pega lá linhas de pesquisa de uma determinada universidade ligadas à Covid, né? Aí por que aquela universidade teve interesse em pesquisar o Covid naquele momento? Né? Qual era o prestígio que estavam buscando? Qual era o apoiador? Se você for fazer o mapa o caminho daquela pesquisa, você vai encontrar interesses políticos, alguém que estava sendo projetado, alguém que estava interessado em um prêmio, ou tinha uma estrutura política por trás, não só o interesse da solução. É natural, né? Natural. E continuando só para a gente finalizar essa questão que o Nilson colocou sobre a participação das mulheres também nos partidos políticos. Na juventude não é tão pouco. Existem muitas, não tenho estatística exata, mas, por exemplo, na União Brasileira dos Estudantes, né, na UBS, grande parte foram presidentes mulheres. Né? Na URGS, Londrina, teve participação feminina. Você pega os movimentos estudantis, as meninas estão à frente. Nos movimentos universitários tem meninas à frente. Então, ao longo do caminho, essas mulheres vão para outro lugar. Elas têm filhos, elas vão cuidar de outras questões. Onde essas mulheres estão indo ao longo do caminho? Porque no movimento estudantil e na juventude, até partidária, assim, participativa, tem bastante mulher. Mas ao passo que ela vai crescendo, então acima dos 20, 25, essa mulher deixa de encontrar com a política. E aí, óbvio que a gente tem mulheres no poder hoje, mas assim, de tantos e tantos homens, você tira uma, né? Aí emerge mais uma, aí vem mais outra, né? Ou então elas têm que representar os próprios movimentos, que é o feminino. Aí ela vira uma liderança, né? Por conta disso. Existe, com toda certeza, uma escala para tudo isso, né? Existe, né? Nós estamos discutindo aqui com especialistas com isso. Mas, nesse momento, a Paiquerê 91,7, em todas as nossas pesquisas, nós sabemos que nós falamos muito mais com pessoas adultas do que com jovens. Essa é uma rádio que transmite muito mais informação para um público adulto. E quem está nos assistindo e ouvindo, na hora que olha para um jovem, não está na hora de chamar esse jovem para trocar uma ideia? Nós temos um público aqui formador de opinião, né? Não é interessante trocar uma ideia e falar, independente de esquerda, direita, meio, centro, partido A ou B, politizar? Porque aquilo que você falou, professor Bruno, exatamente isso, a política está em tudo. Às vezes o jovem, ele está olhando a política, ele vê o partido político e ele não vê a política como um todo no processo de estabelecer padrões,
conquistar a própria educação. A política está em tudo isso. A diferenciação entre partido político, que política politizada, e a política como instrumento, né, de construção, não é verdade? Esse cativar agora que você falou da família, né? A estrutura familiar, ela é muito importante. As famílias de poder que estão hoje estabelecidas nessa política, elas são estruturadas há muito tempo. Eu tive contato com algumas dessas famílias e é muito comum você ver prefeito, filho de prefeito se candidatando. Por que isso? E depois deputado e vice-versa. A família sempre entrando no poder, porque se criou uma estrutura dentro da família onde se discute de modo político muitas coisas, qual é a participação daquela família, qual é o poder que isso trouxe, quais as vantagens, aquilo como empresa, aquilo é visto como uma empresa familiar. E aí o outro que está fora não está participando. Tem pesquisa quanto aos estados, mais ou menos no norte é um pouco mais assim do que o centro-oeste? Eu não tenho esse o dado sul. para falar. Mas é uma igualdade bem forte. No Paraná a gente tem o governador e o prefeito de Londrina, que são de famílias políticas, velho. O pai do governador já foi deputado e o pai do nosso prefeito também. E eu não acho nenhum problema contra isso. Nenhum problema. Não, mas é porque isso está numa estrutura familiar deles. Sim, educacional, eles vêm entendendo a política, percebendo a política. Da velha guarda, netinho sentando no colo do vô, que é de função já muito avançada na política, não vou falar nomes, e ele falando, não, ó, você tá vendo o vovô como faz, tá vendo? Não, mas na Bahia foi um pouco assim. É assim. O vô, o filho, o vô, o filho, o neto, na verdade, todos eles. É ensinado de pequeno. E as nossas famílias que deveriam estar nesse novo movimento, nessa nova estrutura, criando essa nova máquina, essa nova empresa, não estão fazendo. Tem medo de fazer. E é normal ter medo, porque assim, hoje a gente vê perseguição em cima de perseguição em muitas situações, exposições. A informação vem distorcida, se acredita naquela informação, daqui a pouco, puxa, a vida não é. Aí aquela outra informação também não é. A fidedignidade da informação se perdeu. Você entendeu? Então, o que a gente faz para conquistar esses jovens? Olha quanta coisa a gente tem que corrigir. Professor Bruno, você comentou uma coisa que é verdade. Nós convivemos com a fake news. Eu sou do tempo que você abria um jornal, você acreditava 100%. Você ouvia o rádio, era 100%. Ia na frente da televisão, né? Tinha uma musiquinha muito característica. Chegou aquela informação. Chegou aquela lá, você não duvida. Vai mudar a sua vida agora. Nesse momento. Não, separa tudo. Separa tudo. Então, por isso que nós começamos lá atrás, quando eu abri o nosso bate-papo, eu comentei as mudanças que nós estamos tendo que a gente não está percebendo. A gente está envolvido em mudanças de características de informação, o celular nas nossas mãos, e você está olhando a política como um todo, os partidos como um todo, e o consumidor mudou 100%. Ele não mudou 10%, ele mudou 100%. Como é que ele está captando essa informação? Em quem que ele acredita? Se você colocar... Se você tem influenciador querendo ser presidente da República. E eu não sei por quê. Porque ele tem 10 milhões de seguidores, 15 milhões de seguidores. Eu não sei por quê. Vamos pegar Londrina, são 19 vereadores. Eu conversei isso com um vereador recentemente, foi entrevistar ele no programa aqui na Pai Querer. Falei, vereador, você sabe que vocês estão ameaçados, né? Porque se juntar 19 influenciadores de Londrina, os maiores, todos viram vereador e ninguém da política mais entra. Você não falou isso? Você trocou assim? Mas eu acho pouco. Cara, ninguém mais. E por que os influenciadores não estão, né? Ué, Marcão, para analisar. Você conhece muitos. Só pega 19. Londrina tem vários, de várias áreas. Pega um influenciador na área da economia, um na saúde, um do esporte, um de bares e restaurantes. Pega 19 dessa área e fala, vamos fazer campanha política? Os caras têm mais de, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores cada um. Entende de algoritmo? De postagem, de leitura. Consegue direcionar a mensagem. Faz em excelência. Se os caras entender que dá, ele falou, não, vamos nós aqui, 19 vereadores, então, vamos todo mundo, acabou a política. O Bruno soltou uma granada sem pino agora. Eu não quis nem saber. Sensacional! Olha, eu já falei isso pra muita gente. Atenção, você que tem a comunicação sua atrelada a um passado. Não precisa dessas coisas. Não, eu falei, amigo, pelo amor de Deus, qual era o veículo que você tinha? Eu vou mandar um negócio pra tal veículo. Pense bem, quem é que está te lendo, te ouvindo, te assistindo? Pense. E aí, então, por isso que aqui, política e os jovens na atualidade, então, se a gente quiser resgatar, idealizar, fidelizar, conquistar o jovem, nós precisamos entender de tecnologia. Sem sombra de dúvidas. Meu Deus do céu! Mas, Marcão, daí o que acontece? A diferença é que esses que eu falei, influenciadores que podem ser políticos, a tecnologia, ela não é ferramenta, ela é cultura. Você tem que ter a mente tecnológica.
Não adianta eu te dar um iPhone 16 e você não tiver a mente tecnológica, você vai ficar fazendo ligação como telefone fixo. Agora, se eu pegar um cara que tem uma ideia tecnológica e der um telefone mais ultrapassado, ele vai fazer, nascer um grande influenciador. Então é ferramenta. É mentalidade, não é ferramenta. O que os políticos estão fazendo hoje? Entender essa brincadeira que eu fiz, que a influência ganha a eleição, eles estão querendo fazer o contrário. Ser muito midiáticos para não perder as eleições. Porque é ali que está agora o discurso de convencimento, então eu vou para lá. E estão deixando um pouco a política aplicada para trás e sendo muito midiáticos. Sem conteúdo, né? Sem conteúdo e sem compromisso nenhum com a verdade. É esse que é o problema. Isso. Os políticos estão sem compromisso com a verdade. O que acontece? Minha bolha vai votar em mim de novo se eu começar a falar isso e aquilo, então eu vou falar. Mas não é verdade. Não, mas não interessa. Eu vou ganhar de novo, eu vou continuar no poder, eu vou continuar sendo eleito. Esbarrando quase na fake news. Exatamente, sem compromisso com a E verdade. de modo planejado. Com Quase na gatilhos, com situações Porque muito estruturadas. Isso é visível. Porque é muito subjetivo, né? Porque você comentar alguma coisa, eu não tenho certeza de, parece que não é fake news. Você não afirmou, não é? Considerado A, não é verdade? Me parece que, mas quando Há indícios de. Indícios de. Então, quando o sujeito fala, olha, me parece que, e aí, rapaz, aquilo vira uma notícia e é fake news. Ou então faz como pergunta, né? Vai faltar remédio em Londrina, por exemplo? Pronto, virou uma notícia, parece que é uma afirmação, não parece ter um ponto de interrogação na frente. Que loucura. Né? E aí os caras estão sem compromisso com a verdade, escalonando a atividade midiática cada vez mais, na intenção de ser eleito pela bolha midiática, porque o cara vai eleger. Micro bolhas, bolhas e grande bolhas. A micro é os nossos grupos no celular. Esse é a micro bolha, né? Grupos de celular que a gente não tinha. Muito bem, estamos saindo para mais um intervalo comercial e aqui, Política e os Jovens da Atualidade com Dr. Nilson Paulo, Bruno Cardial e Bruno Garcia Bonfim. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta nesse assunto pra lá de interessante que a gente mistura. Não são os jovens, não. Isso aqui ficou tão legal que a gente tá falando sobre política como um todo, partidária, não partidária, o que é que você tem que fazer na sua casa e o que fazia antigamente, quando eu me lembro disso na frente do rádio, da televisão, e meu pai dizia, então, olha só o que está acontecendo. E a gente ouvia o pai, ouvia a mãe, e você abria um jornal, escutava o rádio, e você falava, cara, eu acho que eu vou por esse caminho. E aí tudo isso mudou e me parece que tem muita gente ainda que parou no tempo. Falou, não, mas esse é o convencional. Não. Se você verdadeiramente tem um pensamento mais atualizado, mais disruptivo, mais moderno, mais inclusivo, você tem que perceber que as ferramentas são outras. Os conteúdos estão contaminados, mas as ferramentas são outras. A tecnologia está aí para ser usada. E descobrimos agora, com esses especialistas, que o que falta é conteúdo com qualidade. Bruno Cardial, como você lidou com essas questões? Exemplo, na época da sua presidência do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude, você teve algum embate ou resistência de outros setores da sociedade? Ou você navegou tranquilo, em paz? Imagina, se fosse super tranquilo, né? Super reeleito. Eu gosto muito de dizer o seguinte, na minha ideia, se eu tivesse esse poder de criar uma lei em Londrina, todos os candidatos a vereador teriam que pelo menos ter participado de um conselho municipal um dia. O Conselho Municipal é uma ferramenta absurda de formação política, para qualquer idade. Em Londrina existem muito. Não dá para fazer hoje? Isso? Boa, né? Uma lei assim? Não precisa ser lei. Um chamadinho. Chamar, escola de governo. Escola de governo. Boa, pode ser. Não é? O Conselho Municipal, o que é? Eu quero influenciar na sociedade com força de lei. Você tem 3 formas. Executivo, legislativo, ou seja, se é o prefeito ou algum secretário, se é do legislativo, se é algum vereador, ou você participa de um conselho municipal, que é pessoas, né, entidades. Sociedade civil organizada. Sociedade civil organizada. Entram no conselho municipal e, por exemplo, os conselhos ligados às secretarias que têm verba, que têm recurso, eles tomam decisão sobre esse recurso, tá? Então tem conselho do ambiente, tem um fundo municipal do meio ambiente, passa pelo conselho onde vai ser aplicado aquele dinheiro, né? E assim da saúde e vários outros, tal. Quando nós montamos o conselho de juventude, nunca teve secretaria de juventude no município e faltava essa política. Poxa, o jovem é transversal. Eu falo do jovem na segurança, na saúde, na educação, em vários lugares, né? No esporte e tal. E aí, houve um movimento do Conjuve em 2010, se eu não estou enganado, porque a estrutura de conselhos em todos também tem municipal, estadual e federal. O Conselho Federal, o Conselho Nacional, daí no caso, né? O Conselho Nacional de Juventude, ele faz uma grande conferência e influencia nas políticas de juventude do Brasil inteiro. Mas como é que eu chego lá? Eu tenho que ser um delegado indicado pela estadual. E como é que eu chego no da estadual? Eu tenho que ser um delegado indicado pela municipal. Então a municipal faz uma conferência, tira lá 4 delegados, somos nós aqui os delegados, a gente vai para a conferência estadual e define a política pública estadual de juventude. A partir de hoje as escolas públicas têm que ter isso aqui, é decidido lá.
Então, em 2010, precisava fazer uma conferência e foi feita lá. Uma que não foi uma conferência tão gigante, um grupo de pessoas e tal. Foi eleita, então, na época, a primeira conferência. Estou falando 10 aqui porque não tem documento desse dia aí, mas é mais ou menos por aí. Em 2011, aí nós fizemos a segunda. Eu estava nessa conferência, na comissão organizadora, com mais 4 ou 5 jovens. Vamos agora instaurar o conselho, porque é a conferência que cria o conselho, ela elege o conselho. E aí tentamos, mas o conselho não foi para frente, tinha pouquíssimas pessoas e tal. E aí em 2013, quem era o prefeito era o Alexandre Kiref na época. Em 2015 era o prefeito era o Alexandre Kiref. De 2 em 2 anos, então tivemos 11, 13 não teve. Eu falei, não, vamos criar esse negócio e tal. Consegui na lei uma busca lá para poder pegar as assinaturas. Um vereador me ajudou, uma vereadora na época ajudou, levou ao Kiref. Pode publicar, vamos fazer a conferência de juventude e tal. E aí, Marcão, eu tive um árduo trabalho que, graças a Deus, sem dizer, sem ser, enfim, falsa humildade, mapeei quais movimentos de juventude caberiam no conselho, e por documento está escrito, né, quais são. Então vai desde jovens de escola até jovens de igreja, jovens de partido, jovens de... Você fez um serviço de formiguinha. E fui batendo de porta em porta. Fui nas igrejas, juventude de igreja, fui nos várias religiões, tá? Juventude de várias religiões. Fui juventude da sociedade civil como um todo. Então tinha ali movimentos comunitários, negro, LGBT, indígena, igreja católica, igreja evangélica, movimento de umbanda, movimento de universitários. Fui em todas as universidades, os DCS, distrito, fomos nos distritos, chamamos a juventude dos distritos e tal. Lotamos a Câmara de Vereadores. E só assim a gente conseguiu eleger um conselho completo. E aí, porque o conselho são 15 cadeiras. Dessas 15, 3 é do poder público, então das secretarias, né? CODEL, Educação, Secretaria do Trabalho, as que envolvem juventude. 5. Os outros 5 são jovens. Então, um jovem líder de algum movimento, um jovem tal. E os outros 5 são instituições. Colégios, instituições formadoras, instituições de aprendizes que representam a juventude. Enfim, em 15, montamos o Conselho Municipal de Juventude. Fui eleito presidente desse conselho, fizemos 2 anos de gestão, foi ótimo, e depois eu fiz uma outra conferência em 17, fizemos de novo o mesmo trabalho. Aí a gente fez pré-conferências. Então fui lá no distrito, fiz uma em Paiquerê, fiz uma em Guaravera, junto à escola, junto os alunos, pede o professor, faz a conferência, gente, acorde, vamos pra política. Aí veio a galera do movimento rural. Fui na Sociedade Rural do Paraná, pegamos a galera do movimento rural do agro, pegamos a galera do movimento indígena, enfim, toda a juventude de Londrina praticamente foram, inclusive a juventude partidária, que estava junto lá. E aí ficou muito mais amplo. Só que esse intervalo, você falou dos conflitos, foi um momento extremamente difícil. Nós pegamos nessa gestão, Marcão, pra você ter uma ideia, como o movimento de juventude na época era quente, tá? E eu peguei tudo isso como presidente do conselho. Eu até anotei aqui para não esquecer a cronologia. Em agosto de 2015, nós tivemos o Passe Livre, instituído para os estudantes através do prefeito Kiref na época. O movimento Passe Livre, cara, um movimento de décadas. E o Kiref na época deu Passe Livre para estudantes. Durou cerca aí de 2 anos. Depois o Marcelo Benatti reduziu um pouquinho, tirou a educação básica, o EJA e alguns tal, ficou do 1º ao 5º ano. E aí, de 15 a 17, nós debatíamos muito sobre o Passe Livre e o Passe do Estudante em Londrina. Em 16, foi quando os movimentos artistas de rua de Londrina ocuparam o prédio da ULIS. E aí a gente voltou a conversar sobre o movimento estudantil na cidade, onde estava, porque o prédio estava lá, estava sendo um armazém de medicamentos, um armazém de produtos da área da saúde. E aí depois saiu um programa chamado Juventude e Violência, que foi um estudo feito pelo César na UEL. E eu participei desse grupo de estudo também. Nesse meio tempo, nós tivemos também as ocupações dos colégios em 2016. Foi um movimento que nasceu em São Paulo contra a reforma do ensino médio lá na época pelo Alckmin, que era governador. No Paraná era o governador Beto Richa, queria implantar isso, que o Temer tinha colocado para que os estados fossem feitos, e as escolas foram ocupadas. Não sei se vocês lembram, os alunos foram para as escolas e tal. Sim. A universidade também foi ocupada. E eu, como presidente do Conselho de Juventude, com conselheiros tutelares, fui em todas as 21 escolas que foram ocupadas em Londrina, na época. E depois que elas começaram a ser desocupadas também. Então, assim, de você pegar de 15 a 17, 18, a juventude estava muito quente. E aí, nesse meio tempo, eleições, né? 2 eleições passaram nesse meio. Sim. E aí, cara, a juventude estava, assim, arrepiada. Foi o auge, assim, grande estrondo da juventude na cidade. Depois disso, acabou. Porque o jovem, ele ficou mais velho. O jovem envelheceu, né? Essa molecadinha envelheceu. E aí, vocês não fizeram sucessores atrás. Não, aí a próxima geração, depois disso... Eles não fizeram parabéns, né? Fizeram um baita trabalho. Um movimento de política não partidária,
que é uma boa política, que é a política associativa, a política organizacional e tal, que a política é esta organização, realmente, né? A partidária é só uma outra ponta da própria política. E, de fato, isto chama atenção porque nós precisaríamos ter também lideranças políticas ter saído desses movimentos. Sim. Hoje nós temos algum vereador? Tem. Da fase da minha idade, de 40 anos, por exemplo, tem gente que foi secretário municipal, tem vereador, tem... Temos aqui. Tem, em Londrina também? Tem bastante. Saiu dessa leva. Por isso que eu digo que eu acho que foi a última aí do grande movimento. Estão com 40 anos hoje. Só que assim, Marcão, sobre os problemas, tem muitos. Vou dar um exemplo. Eu fui chamado para mediar um debate numa universidade católica aqui de Londrina. E o debate era sobre o movimento LGBT. Rapaz do céu. Aí veio o influenciador em cima e barrou o debate. E o bispo se pronunciou na cidade sobre o debate. Ele foi adiado. Tanto que quando a gente fez, a reitora da universidade precisou ficar sentada na minha frente, na plateia, braço cruzado, observando o que ia ser debatido dentro daquele movimento. Censura. Um dos, tá? E aí fora, dentro da universidade. Então foi um dos movimentos. Então há um contra-movimento muito forte. O que essa molecada tá achando que é? Para vir bagunçar o meu sistema. E quando você fala essa juventude, qual é a média de idade, mais ou menos? Molecadona, já quase maiores ali, 17 anos, né? Que estão no terceirão, até uns 25, mais ou menos, é a galera mais ativa. É porque a gente tem essa mudança, professor, em questão de informação que o celular te traz, de pessoas, às vezes, mal informadas. Não, essa molecada está mal informada. Não confunda. Ele só não tem idade. A informação tem um monte. Principalmente porque agora todo mundo tem todas as informações possíveis na palma da mão. Nesse tempo, Bruno, não tinha WhatsApp, tinha? Não tinha ainda. Cara, não tinha. Tava começando o WhatsApp ali e tal. Marco, imagina fazer conferência na área indígena, cara. A gente fez uma conferência com a galera indígena. Imagina fazer pré-conferências, né? As vão chamar para a conferência geral. Cara, quando eu fui em Paiquerê, aí não tem como. Você começou a abrir o programa falando que está discutindo juventude com não tão jovens. Primeiro embate que eu tive na Câmara Municipal foi isso. Montamos o Conselho de Juventude, olharam, mas peraí, a maioria aqui já está saindo da juventude. Falei, então o Conselho do Idoso só tem que ter idoso, debatendo. O que acontece é o seguinte, eles imaginaram que foi chegar lá aquele montão de criançada, era bastante gente barbada, né, cara? Os caras se afrontam, na verdade. Pô, né? Tem representante das instituições, os diretores dos colégios, dos centros formadores, defendendo o interesse do jovem. Porque aqui a gente está refletindo sobre uma atuação política social que talvez o jovem, nessa formação madura, ainda não tem essa concepção. Alguém precisa chegar nele e falar, bicho, você tem essa força aí, você vai, cara, né? Que você consegue e tal, você tem essa força. Mas não está definindo limites. Pense, né? A estrutura política não define limites nem capacidades técnicas. Olha que legal, nós estamos falando de política, a gente não está falando de partido, hein? Nós não estamos falando de ideologia. Olha que programa. Estamos falando de política. Não, nós estávamos falando sobre. Não é a política partidária. Não. É a política de cidadão. Pública. Política de participação, né? Eu penso que com um programa como esse, as pessoas vão começar, quem não conhece, vai começar a perceber esses dois tipos de política, a partidária e esse que a gente discute aqui, com política estruturante, técnica e política pública. E essa organização estudantil, que eu adoro, participei também, e deve ser incentivada cada vez mais, porque é dali que acabam surgindo para política partidária, né? Surgem de outros, e eu concordo também dos influenciadores, os influenciadores vão tomar conta das próximas políticas aí, mas o processo eleitoral, a campanha eleitoral é um momento de oportunidade. E é uma oportunidade para absolutamente todos. Então, é importante estar se organizando, é importante participar de movimentos para poder aproveitar esta oportunidade. Nas eleições de 2026, na próxima eleição, nós vamos ter aí chegando como eleitor nestas eleições a geração Z, né? Que é de 2010. Os Gen Z já votam, né? Na próxima. Então, já votam na próxima. Meu Deus, quem nasceu em 2010 vota ano que vem. Quem nasceu em 2010 já vota em 2026. Este eleitor é diferente de todos os outros eleitores. E também vai ter 16 anos, ainda não pode ser candidato, até porque também é uma eleição. Mas poderia ser com 18 anos, já pode ser candidato a deputado estadual. Então na próxima de prefeito, na próxima de prefeito e de vereador. Pode ter um Gen Z candidato a prefeito aí. A idade de 18 anos, para se candidatar, 16 ou 18? Para ser eleitor, 16 anos. Para ser candidato a um cargo. A um cargo. Não todos, público, né? 18, a partir de 18 anos para vereador, deputado, prefeito, deputado, agora fiquei na dúvida, são 21 anos. Senador da República e governador e presidente da República, 35 anos. Houve já um pedido, inclusive uma movimentação do Congresso para mudar, até encontrando agora o deputado federal lá Poxa vida,
Como é que é o nome dele? O mais novo lá da Câmara dos Deputados. O Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, visando esse protagonismo que o Nicolas Ferreira tem, que é o mais jovem deputado hoje e tal, houve um movimento na Câmara para alteração da idade da candidatura, que ele poderia ser, por exemplo, um candidato a presidente. Dr. Paulo Pimentel, se não me engano, foi com 38 anos, governador. Governador de Estado, né? Governador de Estado, mas não? A lei impõe os 35 anos, a lei já é mais antiga, buscando talvez um pouco mais de experiência, de vivência, de participação, de maturidade, e concordo quando você disse, olha, era importante participar de movimentos e de conselhos, porque os conselhos realmente dão experiência, dão bagagem, dão visão, que também não dá para chegar lá, né, Bruno? Não dá para chegar lá também só com o voto também, né? Porque olha, infelizmente hoje, e não tem problema nenhum em falar hoje, né? Nós temos 19 vereadores na Câmara, a gente consegue contar nos dedos quem sabe o que faz no Conselho Municipal. Pois é, então. Sabe o que faz, não precisa ter participado não. Eu já vi vereador falando na Câmara Municipal que não sabe o que faz o Conselho ou o Conselho não deveria existir. Então, mas tem como ter esse alinhamento para entender, para poder... Eu descobri, né, que tem a escola de governo, eu achei extremamente interessante, né? E eu penso que eu sou obrigado a fazer a escola de governo. Eu penso que todos nós temos que sentar ali e aprender de novo. Foi dito aqui se poderia ter uma lei que colocasse até uma obrigação de participar de um conselho. Talvez a lei, porque ela tem que ser federal, a lei que organiza a campanha eleitoral tem que ser federal, mas os partidos políticos deveriam ter internamente essa condição interna dentro do partido. Para ser candidato, precisa. Alguns partidos aí até colocam, né? Às vezes tem o curso lá, preparatório, recomendação e tal. Existem requisitos para ser um candidato? O jovem? Não, para ser candidato o requisito é estar filiado, né? Nós não temos no Brasil a candidatura avulsa, como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, né? No Brasil, obrigatoriamente, há necessidade de estar filiado a um partido político. E aí é a necessidade. Mas isso aí não é filiação e idade. Ser brasileiro, né? Então, eu penso que isso um pouco atrapalha o jovem, porque daí ele tem que se alinhar com aquela ideologia. Sim, Ele tem que ficar 100% alinhado. E isso, ele como está começando, ele não pode ser um cara que vai chegar naquele que ele está se filiando e falar, eu não concordo com 10% do que você fala. Concordo. Primeiro teria que vir uma escolinha, entender, participar de políticas públicas, perceber o entorno, saber aquilo que ele pode defender, aquilo que ele pode ser útil, né? Perceber a força que ele tem, aí sim, a partir do momento que ele fala, já entendi da escola de governo, já entendi sobre políticas públicas, dei uma volta na minha cidade, no meu bairro, eu entendo, agora eu vou escolher o partido político. Primeiro ele tem que entender, então eu penso que é um desserviço, tem que se filiar para depois escolher como. Tem que ser o contrário. Muito bem, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial, a gente já volta com um bate-papo sobre política e os jovens na política. Muito bem, nós estamos terminando o nosso bate-papo e parece que a gente começou agora. Mas por quê? Porque politicamente, um programa como esse daria aí mais 10 programas para a gente conversar sobre política partidária. É diferente dessa política de transformação, de inclusão, de pensamento, de construção de um pensamento, não é verdade? Então, Bruno Garcia Bonfim, professor de Física do Instituto Federal do Paraná, um dia você volta aqui para a gente conversar a respeito do projeto planetário, não é verdade? Como diretor geral e diretor de ensino, eu só tenho que agradecer, né? Você ter essa noção como professor lá na ponta, não é verdade? Sobre a política. Eu gostei muito dessa apuração final aqui agora, né? Primeiro passar a escola, ensinar o jovem para depois ele sim tomar a decisão de que partido que ele vai. Isso, é uma linha que eu defendo, né? E acho que falta isso, né? A gente vê o ensino integral chegando aí com força, né? Em todas as escolas, muitas vezes com muitas atividades ali recreativas, educativas, mas carece dessa atenção na educação política estruturante, que é o que a gente estava falando aqui, que excelente, né? Técnica, estruturante, imersiva, né? Então, inserir o jovem dessa forma, eu acho que aí sim será cativante. E essas escolas de governo que a gente estava falando, né? Elas deveriam ser antes, né? Não me filiar para ter acesso. E muito pelo contrário, eu poder ter acesso a uma escola de governo deste tipo, né? Com estrutura, com conteúdo, com disciplina, com parâmetros, por exemplo, de um município. Quais os parâmetros do município estão ruins e precisam ser melhorados, né? Na educação, na saúde, na infraestrutura. Então, quais desses pontos e como que eles são atacados? Como as leis são feitas? Os jovens não têm noção nenhuma de como que uma lei ela é construída, engendrada, nasce da onde e para onde, não tem noção.
né? Então, lá na escola de governo isso é possível, de repente, estar trabalhando. Pontos econômicos, né? Como que a situação econômica da cidade, a cidade capta dinheiro da onde, isso vai para onde, como é que se divide. O básico, né? O básico, eles não têm noção, né? E a gente, acho que isso aí é educação para a cidadania. Acho que todo mundo deveria ter uma breve noção sobre, né? O dinheiro é captado assim, é gasto dessa forma, é feito desse jeito, licitação. Eu acho que as discussões seriam melhores quando as pessoas. As pessoas teriam um mínimo de instrução. Você sabe transferir um veículo, não sabe? Sim. Então, não. mais ou menos. Não, nem tanto assim. Mas você, quando vende um carro, você sabe transferir, não sabe? Você aprende lá e tal. A mesma coisa, a gente tem que ter uma noção básica disso, sabe? É questão de vida, né? Exato. A política, ela faz parte da nossa vida. Então, eu defendo essa história, né? E gostei da discussão aqui. E acho que a escola de governo, sim, era um dos cursos possíveis de extensão que a gente poderia estar ofertando no ensino, já na estrutura do ensino médio mesmo. Muito né? bem. Minha opinião é essa. Né? Como faz para te encontrar? E se você quiser ser encontrado, né? Assim, um arroba. Tem muito que falar, não, eu não quero. De um projeto planetário. Aí a gente, então fala para mim. A gente visita 54, tá com um plano de visitar 54 municípios do oeste do Paraná. O projeto está dentro da Itaipu. A gente está visitando. Hoje o planetário, inclusive, está lá em Maripaca, as meninas, fazendo um show com a molecada lá. E a gente vai em várias escolas. Não tem custo. Geralmente o custo a gente precisa assim. Às vezes tem que buscar lá o equipamento. O município manda um carro, busca as meninas, busca o equipamento, leva tal, mas só. Você entendeu? O resto, o trabalho do dia de manhã até o finalzinho da noite, atendendo a garotada, tudo sem custo. E a gente faz isso, faz com muito amor. As meninas são empenhadíssimas. Né? Então o planetário só tem assim dado frutos muito positivos. E pensa no engajamento dessas meninas, tá? Tanto científico quanto político. Você entendeu? Então isso é muito bom. Que legal, então a gente está aí. Para me encontrar, o meu @ Bruno Garcia Bonfim, meu nome mesmo. Só @ Bruno Garcia Bonfim. Isso, digita lá que eu tenho todo o acesso do projeto planetário, fotos, postagens. Eu tenho curiosidade de ver isso, cara. Tá? Não, isso aí, na hora que você quiser fazer para a rádio, fala assim, vamos trazer o planetário num dia que a rádio vai estar num evento assim, eu venho. Tá, meu contrato com você. Que bom, muitíssimo obrigado. Obrigado. Muito bem. Doutor Nilson Paulo. Nilson, obrigado pela sua presença. E aí, como você disse muito bem, você continua, não para a campanha política, não para a coordenação, não para a assessoria, não para, né? Não para nunca, Marcão. A campanha eleitoral, ela é perene, né? A eleição é que tem uma data. E no Brasil nós temos eleições a cada 2 anos. O ano é par, tem eleição. O ano é ímpar, tem muita confusão ainda eleitoral. A zona eleitoral é bem animada dentro do processo eleitoral. Então há muita situação. O tema hoje foi bastante instigante, né? Que é política, e não política partidária, mas política de participação associativista, política de organização da sociedade e também o jovem. O futuro, o jovem de hoje é o futuro vereador, o jovem de hoje é o futuro deputado estadual, o jovem de hoje é o futuro presidente da República. Exatamente. Muitos deles ainda não sabem, então talvez precise. Os partidos políticos se organizarem melhor, acho que há necessidade para que os partidos políticos se organizem nesta estruturação, nesta educação, enfim, na questão de melhorar os quadros políticos. Nós temos muita juventude, sim, participando dentro dessas organizações. Nós temos nas câmaras de vereadores jovens, nós temos na Assembleia Legislativa jovens também, nós temos no Congresso Nacional jovens, mas ainda há um espaço enorme. Campanha eleitoral é um momento de oportunidade. Já falamos aqui, campanha eleitoral, ser candidato também é uma questão profissional. É possível sim sonhar em ser deputado, ser governador, ser presidente da República. Estamos terminando o mês das mulheres, os partidos fizeram um pouco pelas mulheres. Londrina ainda é uma cidade muito bem colocada no ranking de mulheres. Hoje nós temos 2 deputadas federais, temos 1 deputada estadual, temos 5 vereadoras, então Londrina ainda se destaca no quesito mulheres aqui. Mas isto não por organização partidária, isto por conta do próprio interesse do eleitor, do próprio interesse das candidatas. Ou seja, o partido político tem um espaço enorme e todo mundo tem uma grande oportunidade. O dia da eleição não é o último dia, é só o primeiro dia. Muito bem, você vive falando isso, né? Hoje é seu primeiro dia, seu segundo dia e está terminando.
Até porque o mandato é finito, né? Tem gente que acha que o mandato é infinito, que o mandato é para sempre. Hoje é menos um dia, menos um dia, menos um dia. O Nilson, toda vez que eu converso com ele fala assim, ele já assusta os caras. Fala, hoje é menos um dia. Tem que produzir todo dia. Tem que produzir não todo nasceu dia. para ser vereador sempre, para ser prefeito sempre. Tem que produzir. Você Se não produziu produziu naquele dia, perdeu aquele dia. Você tem quatro tentativas de produção. Perpetua, De manhã, né? tarde, noite e de madrugada. Você tem que trabalhar o tempo todo. O Nilson, para te achar como? Arroba? Vai me encontrar. Arroba Nilson, sem N no final. Meu nome não tem som. É Nilson. Muito Paulo. nilsopaulo.adv. Nilson Paulo vai me encontrar. Tem bastante conteúdo lá, eleitoral, bastante conteúdo bem direcionado, sim, agora não para os partidos, né? Mas para quem tem interesse na política partidária. Muito bem. Bruno Cardial, que já continua por aqui, né, Bruno? Já se sai de uma sala, vai para outra. É teu habitat. Mora aqui, né? É teu habitat, teu habitat. Obrigado, é legal das pessoas terem um contato com você, porque você verdadeiramente tomou dessa fonte, né? Você construiu a boa parte do seu posicionamento político partidário veio desde a sua adolescência, né? Então você verdadeiramente trabalhou nisso. Também, Marcão, como apresentador, como crítico, como jornalista, como pensador, inclusive aqui na Paiquerê mesmo, né? Tem um programa junto com o meu parceiro Álvaro Ferreira todas as tardes, a partir da 1h, e a gente fala muito de política. Muito disso que eu aprendi e vim instigado a aprender sempre, continuo querendo aprender e gostando, faz parte das minhas análises críticas hoje sobre política, né? No Brasil, no Paraná, na região. E toda essa formação, a gente nunca perde, o intelecto a gente nunca perde, né? Vai embora com a gente sempre. Então tudo que a gente aprende faz parte e me acompanha até hoje. E me facilita também, não só para contatos, mas para entendimento para onde vai a política, o que poderia ser. E aí, como jornalista, por exemplo, fazendo uma matéria para o Jornal da Manhã, né, que faço as reportagens de política para o Jornal da Manhã hoje também. Peraí, por que não foi assim? Por que foi assado? Por que faltou esse documento? Por que não foi? Aí você pergunta, aí você elucida o fato e o ouvinte fica bem, né, compreende bem. Então essa formação, essa bagagem ajuda para qualquer profissão, tá, Marcão? Então o jovem da política, ele é um médico bem formado, ele é um engenheiro bem formado, um jornalista bem formado, enfim, ele vai ter uma boa formação pro resto da vida. Eu entender a cidade, não é? Não é? Entender onde você está. Exatamente. Vamos discutir sobre o Lago Igapó, e aí tá falando, não, só um minutinho. Se você puder conseguir montar um grupo de pensadores, pode ser jovens, traz 2, 3, 4, 5 professores, está aí. Quando você fala, o que é uma política pública? Vai ali, senta na beira do lago e fala assim, tá, esse cara aqui ele é formado em engenharia, esse é em arquitetura, esse cara aqui entende tudo de lago, esse cara entende tudo de meio ambiente, e aí o jovem fica ali em volta, já está ouvindo, já está discutindo. Na próxima vez que ele for falar alguma coisa que ele ouvir na mídia ou fake news, ele vai ter a opinião dele formada. Simples assim. E né? O cara que não teve formação de juventude ao longo da vida é o cara da opinião rasa, né? Ele vai falar, por que essa rua não vira para cima? Falo, não, amigo, essa rua não pode virar para cima pelo básico. Então, quando você vê umas perguntas meio bobas por aí, é o cara que não tem formação absolutamente nenhuma. Isso faz falta. Porque, e aí grita nas redes sociais. Não, talvez esse cara vai tomar uma decisão amanhã ou depois sobre alguma coisa e não tem a mínima ideia de como funciona uma sociedade. Exato. Então isso tem que ter muito cuidado. E aí a gente tem muito disso hoje. E aí essa parte é muito... Ela namora muito, ela flerta muito com uma área que é a minha de formação e de trabalho a vida inteira, que é a comunicação, né? Que eu sou apaixonado, então agradeço muito, Marcão, por estar aqui no programa, do lado de cá agora, né? Não como entrevistador e como entrevistado. Não, mas foi muito bom. Muito obrigado pelo convite. Aliás, Marcão, que eu tenho uma gratidão gigante, preciso tornar isso público aqui. Através do Marcão que a gente trabalhou junto há muito tempo e também através dele que me aproximei mais da Paiquerê, foi numa decisão junto com ele, com o JB, que vim para cá para dirigir um passo mais importante que a Paiquerê já teve, que é a migração para o FM, acompanhamos juntos, tenho uma gratidão enorme por esse momento, e ainda aqui até hoje, depois tive a oportunidade de aprender isso fora de Londrina, fiquei anos fora, dirigindo um outro grupo de comunicação, volto para cá, e boa parte de todas essas decisões aí passaram pelas nossas relações. Agradeço bom, né? muito. Agradeço muito. É um crescimento, querendo não, já não somos mais jovens, mas nós temos uma forma de pensar nessa cidade de uma forma jovem, né? Somos homens de 60, 50, 40 e pensando como jovens. Que maravilha, estou muito feliz. Bruno Cardial, @ Bruno Cardial? Isso, Bruno Cardial nas redes sociais, né? Bruno Cardial com I, ou então dá umas 4 da tarde aqui na Paiquerê, no nosso Pod Show 91,7. Muito bem. Amigos, terminamos o nosso bate-papo de políticos jovens na atualidade com Nilson. Sem som. Nilson Paulo, Bruno Cardial e Bruno Garcia Bonfim. E até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Até lá.